Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ficar de pé para fazer a nossa oração neste segundo e último dia de formação que estamos tendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos nos sentar. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos hoje concluir, então, este nosso ciclo de reflexões sobre as realidades e os desafios da iniciação cristã na igreja. Antes de nós começarmos a última etapa, que é propriamente dita a Eucaristia, eu gostaria de relembrar com vocês alguns pontos de ontem que são fundamentais para que a gente possa dar continuidade hoje ao nosso conteúdo. A primeira coisa é que a igreja, enquanto uma comunidade de cristãos, nasce exatamente desse encontro do homem com Cristo. Ou seja, é através desse encontro pessoal que nós ganhamos um novo significado, um novo sentido na nossa vida e damos então a essa mesma vida um novo rumo. E esse rumo perpassa, dentre as nossas atividades, esse demonstrar Cristo aos irmãos e aproximar os nossos irmãos de Cristo. Toda vez que qualquer atividade que a igreja realiza acontece, nós temos então a missão de, nessa atividade, mostrar o rosto de Cristo. Em cada atividade que nós fazemos, mais do que alcançar um lucro, bater uma meta, mais do que passar um conteúdo, mais do que cumprir uma tarefa, cada ação da igreja, ela tem como o principal conteúdo esse revelar o rosto de Cristo. Portanto, se enquanto pastoral, se enquanto grupo, eu transmito qualquer outra coisa para as pessoas que não seja o rosto de Cristo, eu estou falhando enquanto pastoral, enquanto cristão e enquanto missão de igreja. Então, nós precisamos sempre nos recordar que nós precisamos transmitir um conteúdo. Claro, a fé tem um conteúdo que nós viemos há 2000 anos formulando, aprofundando, aprendendo e expandindo. É claro que nós temos um conteúdo de fé a transmitir, mas nós não podemos nos contentar em reunir as pessoas simplesmente para passar a cartilha ou um manual de regras, acreditando que simplesmente cumprir ao pé da letra aquelas prescrições, as pessoas estão como bons cristãos sentados nos bancos. Um grande exemplo que nós temos disso na própria Sagrada Escritura vai estar no próprio exemplo dos fariseus, que cumpriam muito bem as leis, mas que quando encontraram Jesus Cristo, não souberam reconhecer que aquelas leis conduziam a Ele. Veja que é o mesmo erro que nós podemos ter hoje em dia. Nós podemos nos preocupar demais em cumprir corretamente a nossa parte dentro de uma celebração litúrgica, dentro da nossa função, dentro da nossa pastoral, é procurar aquela pessoa para ler, é fazer aquilo na hora certa, é não esquecer de tal coisa, é aquela música que precisa encaixar naquele dia, e a gente pode se deter tanto nas normas e passar pelo Cristo sem o perceber. Quando nós fazemos isso, nós falhamos. Falhamos porque a nossa missão é encontrar o Cristo.
E tudo o que a gente faz deve ser para nos encontrar com Ele e levar os outros a mesma coisa. Então, isso foi o que basicamente nós falamos ontem e fomos flexionando esse conteúdo dentro da realidade da pastoral do batismo e da crisma. Hoje nós vamos falar especificamente da Eucaristia. Então nós vamos falar um pouco da catequese, mas eu queria, antes de adentrar a realidade da catequese, falar um pouco da nossa relação com a própria Eucaristia. Uma vez que nós somos esse contato e esse espelho para as outras pessoas do próprio Cristo que nós anunciamos, não adianta nada nós, por exemplo, enchermos as nossas salas de catequese, falarmos com as crianças sobre o que é a Eucaristia e a importância da Eucaristia, se o nosso próprio testemunho, enquanto nós comungamos, não revela essa realidade. Então, é importante que antes da gente ir a quais são os desafios da catequese, a gente entender que muitos desses desafios se dão porque nós mesmos temos um testemunho, às vezes, muito raso daquilo que é o contato com Jesus na Eucaristia. A primeira coisa que eu queria pensar e refletir com vocês hoje é a forma com que nós comungamos. E quando eu digo a forma, eu ainda não estou falando das disposições interiores, não. Eu estou falando das disposições exteriores. Nós distribuímos a Eucaristia a cada Santa Missa ou na celebração da palavra, e eu confesso a vocês que não falo só de uma realidade da paróquia, mas pelos diversos lugares onde eu passo, que uma das coisas que mais me dói dentro de uma celebração litúrgica é distribuir a Eucaristia. Aí vocês vão dizendo, nossa, mas que desgraça, você fica com dor ao distribuir a Eucaristia? Fico sim. Vou explicar por quê. Porque parece que a gente já não sabe mais comungar. Nós vamos, principalmente agora que nós estamos num tempo de pandemia, e a gente reconhece que o medo do contágio, embora a gente siga todas as normas de segurança, mas a gente entende que algumas pessoas elas ficam amedrontadas para tirar a máscara, para comungar, mas ao mesmo tempo que a gente vê uma preocupação tão grande com a máscara, a gente percebe uma preocupação tão pequena com Jesus. Parece que a gente esqueceu que em cada fragmento da Eucaristia está Deus inteiro. Parece que Jesus está na hóstia ali inteira. Caiu um fragmentozinho, Jesus ficou na hóstia grande e o fragmento seguiu. E o que acontece? Como que nós vamos nos conduzindo para a mesa da Eucaristia? A primeira coisa, a gente vai conversando com as pessoas que estão no meio do caminho, porque às vezes tem muito tempo que a gente não vê, a pandemia está nos cercando dentro de casa, então a gente vai passando e vai batendo banco a banco no ombro das pessoas que faz muito tempo que a gente não vê, e a gente vai cumprimentando, Aqui na nossa paróquia, nós ainda distribuímos a Eucaristia nos bancos, onde as pessoas estão. Mas é comum também ver que muitas vezes quando a gente vira, ou fica de pé, assim, a gente vê uma pessoa que está lá atrás e a gente quer dar aquele oi, aquele alô, só que a gente dispersa do mistério do qual nós vamos participar. E aí, mais uma vez, a Eucaristia se torna aquilo que eu falava ontem, o meu bater o ponto como cristão, ou seja, eu estou em dia com Deus, eu fui na igreja, comunguei, pronto, estou em dia, fui lá quitar a minha situação com Deus, mas eu não me aproveito da realidade que é o próprio Deus, porque como eu dispersei no meio do caminho, como eu não estou preparado interiormente, eu acabo recebendo somente a partícula, e acabo não absorvendo o próprio Deus. Então, a forma com que nós comungamos diz muito do valor que nós damos ao que nós estamos comungando. Papa João Paulo II, uma vez ele escreveu uma carta aos sacerdotes na Quinta-feira Santa, e ele disse assim: o sacerdote vale aquilo que vale a sua Eucaristia. Isso tem dois sentidos. Primeiro, que o sacerdócio tem um valor infinito, porque a Eucaristia tem um valor infinito. Mas o sacerdote vale o quanto vale a sua Eucaristia. Ele também quis dizer que o quanto de amor e piedade ele coloca na celebração da Eucaristia, ali também está o valor do ministério dele.
E isso se aplica não só a quem celebra, mas a nós que recebemos a Eucaristia. O quanto nós colocamos de amor e piedade na Eucaristia que nós recebemos, diz aquilo que nós somos enquanto cristãos. Porque se nós recebemos o próprio Deus, e ali nós recebemos de qualquer maneira, qualquer outra coisa que a igreja me ofereça que é menor que isso, eu não vou ter maior reverência. Então, a gente vê algumas coisas que machucam, né? São, às vezes, a tentativa de pegar Jesus no ar, né? A gente já não põe mais uma mão sobre a outra para receber o Senhor. Além disso, nós recebemos a Eucaristia, às vezes por baixo da máscara, né? Porque a preocupação de tirar a máscara, a Eucaristia raspa ali na máscara e acaba caindo algum fragmento que a gente não percebe. Nós recebemos a Eucaristia na mão e depois a gente limpa a mão na roupa e a gente acaba esquecendo que num fragmento, eu já disse isso, está Deus por inteiro. Então, nós precisamos refletir a forma com que nós estamos comungando hoje. Porque se eu estou comungando de qualquer jeito o próprio Deus, tudo aquilo que este Deus me oferece, eu não vou ter maior reverência. Pelo contrário, aí é que vai estar de qualquer jeito mesmo. Então, o nosso encontro com Deus, falei isso repetidas vezes e vou continuar falando até o final. A nossa forma de nos encontrar com Deus e essa permanência na presença do Deus que nós encontramos define a forma como nós somos cristãos. E isso vem também a dizer para as crianças e os jovens que estão a caminho da comunhão e que estão do nosso lado. Porque parece que não, mas eles percebem e observam a forma com que nós comungamos. Se as crianças principalmente olham para nós e veem em nós uma piedade ao comungar, eles vão perceber de alguma forma que aquele momento não é um momento qualquer e que quando chegar a vez deles, para eles também não será. Agora, se vê a gente quase que entrando numa fila, desculpa a comparação, né? Mas parece que a gente está indo para o caixa de um supermercado, né? E passando ali, pegando alguma coisa e seguindo a vida. Quer dizer, se veem isso em nós, quando eles forem entender um pouco mais do que é a Eucaristia, como que nós podemos esperar que a comunhão deles seja diferente? Para eles vai ser só um ato de vir aqui na frente e pegar o pão que antes eles não podiam pegar. A primeira comunhão, ao invés de ser esse encontro com Deus, vai ser a autorização para comer aquele pão que eles antes não podiam. Então, nós temos muito a contribuir na forma com que essas novas gerações vão ter seu contato com Deus, não só quando a gente participa de algum grupo, de algum ministério, ou não só quando a gente vem aqui na frente falar, mas pela própria forma como nós vivemos a nossa fé e como nós comungamos. Então, uma outra coisa também que há de se prestar atenção é quando nós terminamos de comungar e a gente parece que imediatamente já começa a conversar com quem está do lado, a dar uma instrução, vem cá, vai lá, e gesticula. Ou seja, a gente não permanece com o Senhor que veio ao nosso encontro. Parece que nós recebemos qualquer coisa. Então, por isso que eu falei com vocês que quando eu distribuo a Eucaristia, às vezes me dói. Porque a gente vê algumas coisas que a gente fica às vezes até sem ação, né? Então, que sirva para nós de reflexão também nesse momento, esse pedido da igreja, né? Que não é um pedido meu, mas é um pedido da igreja, que nós possamos dar valor ao Senhor que nós comungamos, e que a gente manifeste isso, não só interiormente, mas também nos nossos atos de reverência. É tão bonito quando a gente vê uma pessoa, quando termina de comungar, que se ajoelha para rezar. É claro que a gente sabe que nem todos podem, mas aqueles que podem, né? É tão bonito quando a gente vê que uma pessoa, quando ela termina de comungar, ela se detém ainda um pouco de tempo, olhando as suas mãos para ver se não ficou nenhum fragmento, e se ficou, ela vai com a ponta do dedo ali, tira, né? Põe na boca. É tão bonito quando a gente vê que aquele momento, para quem comungou, não é qualquer hora do dia, mas parece que é a hora daquele dia para ela. E assim precisa ser para nós. Claro que a gente tem uma tendência a se habituar, é a comunhão de todo domingo.
Mas a gente não pode achar ou se conformar em simplesmente entrar na fila para receber o Senhor. A gente precisa também buscar permanecer com o Senhor, que nós recebemos nessa fila da Eucaristia. E isso se dá no momento pós-comunhão, com as nossas orações. Isso se dá com as disposições com que eu vou ao encontro desse Senhor, que vem ao meu encontro. E assim também ao longo da minha vida lá fora, porque a Eucaristia, essa comunhão continua, ela não se dá só dentro dessas paredes. Bom, falei da questão das disposições, da forma com que nós comungamos, e outra coisa importante que nos toca é a piedade eucarística dentro e fora da missa. Eu já falei um pouco a respeito dessa piedade que nós temos que ter com a Eucaristia, quando nós a recebemos e também quando está sendo consagrado o pão e o vinho, mas isso se dá também não só dentro da celebração eucarística, mas isso pode e deve se dar quantas vezes nós pudermos também nos momentos fora da celebração eucarística. Por exemplo, quando eu chego dentro da igreja, nós temos agora a graça de o Santíssimo estar no meio da igreja, não mais na sala reservada. Ou seja, quando nós às vezes entramos na igreja, a presença eucarística, aquela que é consagrada, que eu me ajoelho dentro da missa para reconhecer essa presença e para adorar, é a mesma presença que está ali dentro do sacrário, não é outra. Jesus não foi ficando mais fraco na Eucaristia até sumir de lá, é o mesmo Jesus. Mas a gente entra às vezes na igreja como a gente entra na sala de casa, sem nenhuma reverência ao altar ou ao próprio sacrário. Dali a gente já começa a resolver os nossos problemas, a nossa vida, Não precisa ficar mudo dentro da igreja, A educação também faz parte do cristão. Se você chegou e viu uma pessoa, por que não a cumprimentar? Mas se deter na pessoa a ponto de esquecer que o Cristo está presente, e não só, eu digo antes da missa, mas quantas vezes nós passamos pela igreja, a igreja está aberta, a gente pode entrar, para pelo menos dizer assim: Jesus, oi, estou aqui, tá? Fui, e a gente não faz. Como eu falei, Jesus não está mais fraco porque está fora da missa e mais forte porque está dentro da missa, é o mesmo Jesus. E se a gente pode, vai dizer, acho que é Santo Afonso, se queres receber muitas graças, visite muitas vezes Jesus na Eucaristia. Mas não só por causa dessa troca, não, eu vou para receber graça, não é só isso, é por amor. Quem a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer encontrar. Se não nos faz falta estar perto ou não, a gente precisa questionar um pouco como que anda o nosso amor. Então, essa piedade que deve se dar no momento que eu vou receber a Eucaristia, tanto antes quanto depois, mas também nos momentos em que eu posso estar com Jesus ao passar por uma igreja. Não precisa ser necessariamente a Santa Helena. Quantas vezes a gente vai ao centro, tem um monte de igrejas abertas, Santíssimo exposto, às vezes não, está guardado no sacrário, mas que a gente pode passar, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, falar com o Senhor. Isso nutre o amor. Estar próximo faz com que o amor fique mais forte. E, por fim, fica a pergunta: nós sabemos de fato o que é a Eucaristia? Porque se nós, diante da Eucaristia, fazemos tantas coisas, como eu falei, às vezes é tanta frieza para receber Jesus na Eucaristia, que será que a gente sabe de fato quem é o Deus que ali está? Ou será que eu acredito que de fato Deus está ali? Vejamos, há alguns séculos atrás, pelo menos há uns 5 a 6 séculos atrás, havia uma grande discussão. A discussão era se Jesus se tornava a Eucaristia, o que nós chamamos de transubstanciação, muda a substância, o pão passa a ser o próprio Deus, embora a aparência é de pão. Mas haviam outros grupos que questionavam isso. Um grupo dizia assim: olha, Jesus vem, na hora da consagração ele vem, é ele, você recebe, acabou dali, Jesus vai embora. Essa doutrina ficou chamada de empanação, a doutrina da empanação. Ou seja, Jesus ele vem e vai.
E aí, houve uma outra doutrina que também falava da representação, ou seja, Jesus de nenhuma forma está ali, ele não vem em nenhuma hora. O que acontece durante a missa é uma encenação. Ali o padre só repete, a gente olha, lembra mais ou menos como que Jesus fez, porque a gente vê os gestos dele repetido, e ali então a gente vai receber aquele pão, nos recordando daquele momento. Meus irmãos, parece brincadeira, né? Mas muitas vezes é assim que a gente se comporta. Parece que quando a gente passa na igreja, não está no momento da Eucaristia, e a gente passa direto, como eu falei, como se a gente estivesse na sala de casa, o que parece é que Jesus foi embora da Eucaristia. A Eucaristia está até guardada, mas Jesus veio e deu no pé, não é? Ou às vezes, quando a consagração está acontecendo, o nosso comportamento é como se aquilo fosse uma simples representação, porque até a borboleta que passa tira o nosso olhar do acontecimento da consagração. Então, nós às vezes criticamos até irmãos de outras religiões que creem diferente sobre a Eucaristia, mas muitas vezes a gente crê como eles, porque a Eucaristia está acontecendo e para nós aquilo é só um teatro, ou se não, acabou dali, acabou. A gente que crê que de fato Jesus se torna aquele pão nas palavras do ministro que celebra a Eucaristia, e que Jesus não vai embora dali, mas permanece até mesmo para ir àqueles que não podem ser alcançados no momento da celebração eucarística. Se ali nós acreditamos que Jesus permanece, nós então precisamos conferir a Jesus o mesmo devotamento de piedade que nós damos, seja dentro, seja fora da celebração eucarística. Então, que isso nos desperte para a nossa entrada principalmente na igreja. Que nós, ao entrarmos na igreja, saibamos, Jesus está ali, né? E que o primeiro a que eu tenha que falar ou resolver qualquer coisa dentro da igreja, seja Ele. Depois os outros. Veja, não é ignorar os outros e ficar, não, estou dentro da igreja, só eu e Deus. Não é isso. Mas a primazia é de Deus. Porque às vezes a gente se detém nas pessoas e se esquece do próprio Senhor. Agora que a gente falou um pouco dessas considerações sobre nós e a Eucaristia, nós vamos agora falar sobre, propriamente dito, a Eucaristia para as crianças e para aqueles que estão no caminho da formação. Quais são os desafios que a catequese encontra, seja a catequese para crianças ou seja a catequese para adultos? Falando especificamente da catequese para as crianças, o grande desafio é que a catequese ela não pode ser um lugar da brincadeira cristã, ou seja, nós não podemos considerar a catequese como um lugar onde as crianças vêm para brincar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode considerar a catequese como a continuação da escola das crianças. Veja, às vezes é uma reclamação que as crianças fazem, porque elas estudam a semana inteira, e quando elas chegam na catequese, elas têm que ter prova, elas têm que ter chamada. Então, nós temos esse grande desafio, em não tornar a catequese um lugar onde simplesmente vira uma recreação, né, uma gincana cristã, mas ao mesmo tempo, em não tornar aquele lugar a transmissão simplesmente de um conteúdo como uma escola. E qual pode ser a solução para isso? Nós já falávamos disso ontem, enquanto falávamos da crisma. Ou seja, nós precisamos transmitir um conteúdo, mas a gente precisa inserir o conteúdo na vida daquela criança. Ou seja, não é só a gente chegar e falar assim, olha, você vai receber a Eucaristia é isso. E o que isso diz para aquela criança? Na vida daquela criança, o que aquilo representa? Então, é preciso dar esse conteúdo, mas além do conteúdo, é preciso ajudar aquela criança a viver o que ela aprende lá fora e ao mesmo tempo a celebrar aquilo que ela aprende aqui dentro. Então não basta alguém que está sendo acompanhado, aí eu digo, seja jovem ou criança, nesse caminho da primeira Eucaristia, não basta apenas aprender, não basta apenas vir aqui e saber o que é a Eucaristia.
É preciso que elas também participem das celebrações onde a Eucaristia é realizada. Ou seja, para os pais que nos acompanham, também para nós que acompanhamos de alguma forma uma criança ou outra, nós precisamos ajudá-la a participar da Santa Missa, porque ali ela vê celebrado aquilo que ela está aprendendo lá dentro. E mais, ajudá-las a rezar diante da Eucaristia. Se o foco da catequese é conduzir a esse primeiro encontro sacramental com Deus, ou seja, de receber o próprio Deus, por que não antes preparar esse caminho com as crianças através de momentos de adoração, através de momentos de oração, através da participação da missa? Quando eu transmitir um conteúdo, eu falar como que isso pode ser vivido lá fora, como que ao aprender isso, a minha vida lá fora deve mudar. Quando eu junto o conteúdo, a vivência e a celebração, eu torno a catequese não só uma sala de aula, mas eu também não torno só um lugar onde a criança veio brincar, onde a criança veio dar uma folga para os pais no sábado, seja de tarde ou de manhã. Isso, é claro, é uma grande responsabilidade, um grande desafio para a catequese, porque o que eu estou falando, eu sei que não é fácil de ser feito, mas ao mesmo tempo, isso é missão de cada um de nós. Nós também temos crianças aí conhecidos ou por perto, que de alguma forma, uma hora ou outra, nós podemos chamar para rezar com a gente, nós podemos chamar para vir à igreja com a gente, nós podemos de uma forma ou outra falar, ó, tá vendo ali, tá vendo? Ali está Jesus, né? Vamos falar com Ele. Ou seja, não é também encerrar isso dentro da catequese. A catequese hoje ela encontra também um grande desafio, que é, antigamente nós tínhamos crianças que tinham o seu contato com Deus em casa e vinham aprofundar esse contato com Deus na catequese. Hoje é diferente. Muitas crianças chegam na catequese sem saber rezar o Pai Nosso ou a Ave Maria. A catequese precisa se debruçar sobre coisas que, na verdade, os pais e padrinhos, falávamos disso sobre o batismo ontem, já deveriam ter transmitido a essas crianças. Então, acaba a gente tendo que começar muito lá de baixo. E o tempo aperta, porque é muita coisa que a gente precisa dizer. Mas nós não podemos esquecer que na igreja o homem não age sozinho. Nós somos sempre movidos pelo Espírito de Deus. Ele nos dará a criatividade para que a gente faça o que tem que fazer de uma forma que, de alguma forma, entretenha aquelas crianças no que a gente está passando. Basta que a gente, de alguma forma, se abra um pouco. Acontece também muito entre nós que somos pastoral, né? E é muito comum nós ouvirmos algumas frases assim, mas isso sempre foi feito assim. A gente ouve muito isso. Então Papa Francisco diz que a gente acaba engessando o Espírito Santo. Por quê? Porque ele quer nos instruir, ele quer nos dar coisas novas, mas a gente sempre fez assim e a gente não está aberto a escutar nem o próprio Deus que nos diz. Então, diante desse desafio, eu não posso transformar isso numa recreação, mas eu não posso transformar isso numa sala de aula. O que eu faço? Vamos consultar o Senhor, né? E ao mesmo tempo consultar uns aos outros, né? Porque muitos têm também a contribuir com normas, com brincadeiras, com algumas coisas que são instrutivos e que podem acrescentar no nosso trabalho. Eu falava ontem também que não é porque eu sou do batismo que só o batismo fala. Dentro do batismo, só quem está no batismo fala. Dentro da crisma, só quem pertence ao grupo da crisma fala. Se nós somos como um todo, esse processo de iniciação das pessoas com Deus, nós temos que ter também um contato entre nós e nos ajudarmos uns aos outros. Porque eu posso muito bem ser da crisma, mas ter jeito com criança e, sei lá, ter acesso a brincadeiras que são instrutivas, que são pedagógicas e que ajudam no processo da catequese a levar Deus para aquelas crianças. Não, mas eu não vou falar porque eu não sou de lá. Então, nossas pastorais não são feudos, né? Ou seja, elas não são grupos fechados, onde, né, ali só fala quem está ali dentro. Outras pessoas também podem nos auxiliar, sejam com as palestras, com a sua presença,
mas também com suas ideias. Uma outra coisa que a gente precisa falar: dispor de todos os meios atuais para a transmissão da fé. Aí está ligado ao que eu falava sobre a criatividade do Espírito Santo. Eu pude, há um tempo atrás, participar com a catequese de alguns encontros online. Confesso que, vou puxar a sardinha para o nosso prato, porque nós estamos na Santa Helena e a catequese é daqui, não, mas particularmente eu acho de uma sensibilidade e de uma criatividade tão grande que vale ser elogiado e admirado. Veja, fizemos, eu participei acho que de uns 2 dias, alguns encontros em que às vezes aquele encontro era baseado em uma música. E não em uma música necessariamente religiosa, mas em uma música que passava um conteúdo, e aquele conteúdo se ligava ao conteúdo que a catequese precisava passar naquele dia. Mas, como era uma música que está tocando aí fora, aquilo despertava a curiosidade das crianças. Porque, vou aprender essa música, porque a próxima reunião vai falar dessa música. E assim como falamos de música, teve outros encontros em que chamaram pessoas que trabalham na igreja, que são de outras pastorais e grupos, para falar para as crianças de como a igreja funciona. Até eu acho que sobre a administração foi falado. Eu acho isso tão interessante. Por quê? Porque enquanto nós às vezes nos contentamos só em falar e alguém ouvir, lá fora eles são ensinados com jogos, com canais do YouTube, com músicas, com diversas coisas. Então, por que não nós nos valermos também de tantos meios que nós temos, de redes sociais, de canais de música, de filmes, para também enriquecer o nosso método de levar o Evangelho para as pessoas? Por que não tornar a rede social também um lugar onde eu congrego até mesmo essas crianças? E aí vem o que eu tenho a falar a seguir: não infantilizar as crianças a ponto de duvidar das suas capacidades. Porque às vezes a gente acha assim, é criança, então ela não vai, se eu falar ela não vai entender, vamos parar por aqui. E a gente parece que infantiliza a criança a ponto de não acreditar que ela é capaz de aprender algumas coisas. Meus irmãos e irmãs, nós temos hoje crianças de 2, 3 anos que mexem num computador e num celular muito melhor do que todos nós. Eu estou há um bom tempo fora de casa, porque fui para o seminário, do seminário vim, passei uns 3, 4 dias, fui para a missão, para a pastoral, voltei agora. E aí cheguei na minha casa, colocaram lá um negócio tipo um canal, que tem cinema, tem jogos, tem vários canais de televisão e tal. E aí eu estou tentando colocar na televisão para assistir o jornal, mas eu não consegui de jeito nenhum. Aí o meu irmão pequeno, de 3 anos, ele veio e falou assim, é aqui, e foi me apontando onde é que era, e nós chegamos ao canal. Eu fiquei assim. Uma outra vez eu numa pastoral, e fui visitar uma casa, isso foi antes da pandemia, e aí tinha uma criança mexendo, jogando no telefone, e a avó da criança conversando comigo. Aí a avó da criança falava assim, olha, ele está com um problema de vista, muito sério, acho que é porque ele está mexendo muito no celular. Aí eu falei assim, olha, faz o seguinte então, diminui o brilho da tela. Aí ela falou assim, mas eu não sei como fazer isso. Aí o menino que estava com o telefone na mão, falou assim, é assim, pegou e mexeu e diminuiu o brilho da tela. Eu falei assim, meu Deus, essa criança não está sozinha não. Vejam, a gente acha que eles não são capazes de aprender sobre Deus, que sobre Deus a gente não pode falar sobre a Eucaristia, que isso é complicado demais, que a gente não pode falar sobre a fé, que a gente não pode encher a cabeça das crianças com as orações que elas precisam saber, o Pai Nosso, a Ave Maria, mas elas são capazes de aprender coisas muito mais difíceis que isso. Então a gente não pode, assim, desculpa a expressão, a gente não pode imbecilizar as crianças, que às vezes parece que a criança é um imbecil, uma coisa que nada aprende. Mas isso quando a gente tem que falar da fé. Quando é para falar lá de fora, a gente acredita que eles podem até muito mais que nós. Tanto que a gente pede a eles para nos ensinar muitas coisas. Então não vamos duvidar da capacidade das crianças. Há pouco tempo também no Instagram, estava aparecendo assim, umas cartas de crianças de 6 anos, 5 anos, e de temas tão profundos
e as crianças com uma simplicidade, falando sobre a morte, eu achei aquilo de uma profundidade, de uma riqueza. Então a gente não pode também, no nosso meio, querer privar as crianças daquilo que é a fé, porque achamos que elas não podem aprender. Isso dentro das nossas próprias casas, a gente diz assim, não vou falar agora, deixa crescer mais um pouco, que eu vou ensinar as orações, eu vou levar tal lugar, eu vou levar na missa. Por enquanto elas não têm capacidade. Poxa, mas para Deus não tem, mas para lá para fora tem. Então, não vamos também infantilizar demais as crianças. Outra coisa que é uma tarefa e um dever da catequese, mas que também é um desafio, que a linguagem acompanhe a época de cada fase da formação. Nós começamos a catequese geralmente aí com 7 anos. Eles vão receber a Eucaristia bem mais para frente. Ou seja, eu não posso ensinar lá na frente como eu ensino a quem acabou de chegar, numa mesma linguagem. Eu também não posso falar com o peso lá da frente para quem acabou de chegar. Então, isso exige esforço, isso exige dedicação, isso exige preparação, isso exige doação, mas é o nosso melhor que nós podemos fazer. Para quê? Para que eles tenham a formatura? Não, para que eles possam se encontrar com Deus. Porque caso eu engesse o processo, ou seja, eu vou falar de uma forma só para todas as turmas, o conteúdo sempre de um jeito só, vou transmitir de uma forma só para todo mundo, e entra ano e sai ano e eu estou daquele mesmo jeito. O que eu vou estar fazendo enquanto pastoral? Eu vou estar cumprindo uma tarefa, possivelmente. Eu vou estar transmitindo um conteúdo? Talvez. Mas eu vou estar levando aquela criança a se encontrar com Jesus quando ela for comungar? Possivelmente não. Então, a nossa criatividade, a nossa entrega, unida à ação do Espírito Santo, torna os meios de evangelização eficazes para alcançar a todos, crianças, adultos, aqueles que têm fé, aqueles que não têm. E por fim, não vê-los só como uma turma, mas procurar olhar cada um. Isso entra especificamente nas crianças, mas isso toca a todos nós. Às vezes, nós nos vemos como uma grande massa. A gente olha e diz assim, a Igreja Santa Helena. O que é a Igreja Santa Helena? Um monte de gente sentado num banco. Mas nós não somos um bolo de gente. Nós somos a união de várias pessoas. Às vezes, na catequese, a gente enxerga as crianças como uma turma. Elas são a turma do primeiro ano. Mas, às vezes, naquela turma, tem um que está deprimido. Tem um que está vendo em casa os pais quase que se matarem um ao outro. Que estão acompanhando a separação dos pais. Que, às vezes, mudaram já várias vezes de casa, de bairro, de escola. Crianças que às vezes não têm amigos. Se a gente enxerga as crianças como um grupo, a gente perde a grande oportunidade que nós temos de cativá-las. Sabe por quê? Porque nenhuma criança que se sente atendida na sua necessidade de atenção, ela esquece aquele gesto ou vai embora da mesma forma. Se a gente sabe, além de olhar aquele grupo de criança, enxergar cada criança dentro daquele grupo, a gente tem como ir tocando particularmente cada um. Não estou dizendo para a gente pegar no meio de todo mundo e sair caçando os sofredores, não. Apesar que nem precisa, eles vão aparecer. Mas às vezes também, até mesmo na forma de brincar e de se alegrar, as crianças têm a sua particularidade. E eu preciso saber olhar a realidade de cada um. E isso nos toca também a nós, como? Porque também, como eu falei, nós nos vemos às vezes como um grupo. Nós olhamos e achamos que a Igreja Santa Helena é um grupo de pessoas, e a gente esquece que a Igreja Santa Helena é o diácono Bebeto, é a Joana, é a Vanusa, é o Davidson, o seminarista, o outro seminarista do Iago. Ou seja, são pessoas concretas, não é uma massa. E nós perdemos de, às vezes, tocar a vida dessas pessoas, porque a gente acha que é tudo um grupo só. É tudo uma coisa só. E a gente não passa mais a enxergar os rostos. Papa Francisco, ele tem insistido muito em que a igreja precisa ser próxima.
ela precisa ter proximidade. Mas a gente não se aproxima de todo mundo, a gente se aproxima aos poucos de cada um, né? Então a gente precisa, nessa humanização que a igreja precisa ter, nos deixar, né, como diz o Papa Francisco também, nos interpelar pelo rosto do outro, ou seja, nos deixar ser questionados pelos rostos que nós passamos. Nós vamos passar por rostos felizes, que muitas vezes num dia nosso triste, pode nos alegrar com a alegria dele. Assim como também nós podemos passar por rostos sofridos, que nós podemos, talvez não sanar o motivo do sofrimento, mas nós podemos amenizar a dor daquela pessoa com a nossa proximidade, com o nosso gesto de ser igreja. Lembremos que, para além de correr para um lado e para o outro, para cumprir as tarefas e fazer com que as coisas aconteçam de forma impecável, para além disso, nós estamos para apresentar Deus às pessoas. E aí, por fim, eu trago um texto do Papa Francisco, que ele dirigiu a toda a igreja, mas esse trecho especificamente ele fala aos sacerdotes, mas eu gostaria de estender também a vocês, porque fala para todos, né? Ele estava falando com os sacerdotes nesse momento, mas fala para todos. Ele diz assim: fomos ungidos para ungir. Isso é grave e isso é bonito. Nós não fomos ungidos para ser troféus do Senhor, não. E a unção que eu digo a unção que nós recebemos no batismo, na crisma. Nós fomos ungidos para levar a unção. Não é para ser aquele troféu da unção, olha que bonitinho aquela pessoa, ele é crismado, ele fez a primeira comunhão, ele vai na igreja todo domingo. Não é para isso que Deus nos ungiu, para a gente ser aquele objeto de elogio e admiração das pessoas. Nós fomos ungidos para levar a unção que nós recebemos aos outros. E aí ele vai dizendo: confesso que quando crismo e ordeno, gosto de espalhar bem o crisma na testa e na mão de quantos são ungidos. Ungindo bem, experimenta-se que ali se renova a nossa própria unção. Vejamos, toda vez que, vamos falar no caso dos sacerdotes, né? Toda vez que eles ungem alguém, eles tocam aquele óleo que vai ungir e novamente eles são ungidos. E isso pode ser assimilado também a nós. Toda vez que nós, batismo, aproximamos uma criança do sacramento do batismo, seja qual for a dificuldade que a gente enfrenta para isso, parece que o nosso próprio batismo ele é renovado. Toda vez que a crisma, a pastoral, consegue formar e acompanhar um grupo e levá-los àquele sacramento, é como se o sacramento daquelas pessoas que conduziram os outros também fosse renovado. Quando nós estamos na igreja, há uma missa em que se realiza a primeira Eucaristia daquelas crianças, a gente olha aquilo e parece que é a nossa própria primeira Eucaristia que acontece de novo. Então, eu não vou, concluir a leitura, porque é basicamente isso que ele diz, mas o que o Papa quer dizer? Quando nós aproximamos alguém da unção, a nossa própria unção se renova, porque é para isso que nós fomos feitos. Portanto, coragem. Coragem, porque os desafios são grandes, nós vimos alguns deles aqui. Certamente, se as catequistas estivessem aqui e pudessem falar, elas nos falariam de diversas outras dificuldades que elas encontram. Eu só selecionei algumas. Mas, para além dos desafios, nós não agimos sozinhos. Nós fomos ungidos para agir. E é esse mesmo Deus que nos ungiu, que nos dá a capacidade, que nos dá a força, que nos dá a criatividade para continuar anunciando o Evangelho. Então, que Ele nos abençoe, fortaleça a nossa comunidade e que também desperte no meio dos nossos a muitos que foram ungidos e que agora também querem se colocar a serviço da unção dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. A gente tem pouco tempo, mas se alguém tiver uma pergunta. Diácono quer falar alguma coisa? Pois não?
Tudo bem, eu não sei se quem está em casa pode acompanhar. Nosso irmão falou a respeito da comunhão para aqueles que já se encontram numa segunda união. Assim, o tema é denso e longo. Eu acredito que nas conversas que o senhor teve com os nossos sacerdotes, eles podem ter exposto algumas coisas. A respeito do que o senhor falou sobre as mudanças que nós temos, veja bem, nós enquanto igreja, nós não somos os formuladores da fé. Ou seja, a gente não vai criando um conteúdo de fé. Nós recebemos de Jesus Cristo os mandamentos, sua interpretação, sua lei, suas palavras. E o que a igreja faz é aprofundar o conhecimento daquilo que Jesus disse. Então, quando nós vemos qualquer mudança dentro da igreja, nós não vemos uma mudança daquilo que a igreja crê. O que a igreja crê, ela crê e ponto. O que nós temos quando acontece uma mudança é sobre a disciplina daquela norma. Ou seja, por exemplo, crianças podem comungar. Podem. Só que a disciplina para que a criança comungue, já teve tempos em que foi numa idade um pouco mais acima, outros tempos, crianças com um pouco menos de idade já poderiam comungar. Então, ou seja, não mudou o fato de que a criança pode comungar. Agora, a disciplina sobre a forma com que ela vai comungar, aí a igreja pode ir mudando ao longo do tempo, de acordo com as necessidades. O que o Papa Francisco fez a respeito da comunhão de segunda união, não foi acrescentar nada novo. Ou seja, ele não deu uma permissão de uma coisa que nunca pôde. Até mesmo porque nem ele pode fazer isso. Ele é aquele que interpreta o depósito da fé. Ele não pode criar e nem acrescentar nada. Agora, o que ele fez foi ajudar a alguns casais, na verdade alguns não, que são muitos, que viviam um matrimônio que era nulo, e essas pessoas tinham uma dificuldade imensa em reconhecer que aquele matrimônio foi nulo. Então ele facilitou o processo. Ou seja, os processos eram enviados para Roma, ficavam anos e anos até se reconhecer, não aconteceu o casamento. E agora você pode então casar com a pessoa que você está nessa segunda união e comungar. Então, isso demorava muito. Então criou-se os tribunais diocesanos e os tribunais regionais, onde agora com mais rapidez, aquelas pessoas que vivem em segunda união, conseguem ver que na verdade o primeiro matrimônio não aconteceu por algum motivo, por omissão por parte de uma das partes e tal, e são vários os casos, mas ali se reconhece que não houve matrimônio. Então essa união que ela está agora, ela vai buscar o matrimônio ali, e ali ela pode comungar. O que acontece? Como a pessoa ela já está casada a segunda vez e passou a comungar, durante muitos, não vou dizer muito tempo, porque isso é uma coisa mais recente, mas em muitos lugares passou-se a ver pessoas de segunda união estão comungando, o Papa liberou pessoas de segunda união para comungar. Não foi isso. O que aconteceu foi que tudo bem que ela está numa segunda união, mas se reconheceu que a primeira não era legítima. É como se ela nunca tivesse casado. E agora sim, ela casou com a pessoa que ela está a segunda vez, e aí sim ela pode comungar. Então, são casos, por isso que eu falei que são casos mais complexos. Eu poderia dar inúmeros outros exemplos que levaram as pessoas a entender que o Papa mudou essa norma de que pode casar. Existe uma outra concessão também, que não foi o Papa que colocou. Isso voltou à mente das pessoas depois que o Papa falou, mas isso é uma questão antiga. Quando há um casamento, a pessoa está em segunda união, mas ali há um casamento que nós chamamos de josefino, ou seja, um casamento em que eles não mantêm relações entre si, vivem como irmãos. Então, por exemplo, já está na segunda união, mas por algum motivo, são idosos, a igreja consegue ver naquele casal, porque é óbvio que não vai ser assim, a pessoa só chegou e disse, eu vivo como irmão e vou comungar. A igreja vai acompanhar aquele caso, aquela família, e vai ver se ali de fato, embora já são uma segunda união, mas eles não mantêm a relação fora de um vínculo matrimonial legítimo, então também se pode comungar.
Então são casos muito específicos, mas não foi liberado para todos, como a gente acaba vendo. Então são casos que podemos até ter mais para frente, quem sabe, algumas formações a respeito disso, porque são realidades que a gente pode conhecer mais de perto para ver como que a igreja age. Agora, de uma coisa a gente nunca pode ter dúvida, né? A igreja é mãe. Então, a igreja ela não diz não pode por arbitrariedade, né? Ou ela não põe como mais perfeito uns e imperfeitos os outros. Aqueles que não podem comungar e se encontrar com Jesus no sacramento, eles têm diversas outras formas que eles podem se encontrar com o Senhor, seja pela adoração eucarística, seja pela comunhão espiritual que a igreja sempre ensinou, e por diversos outros modos, a oração pessoal e, né, a vida em comunidade, que é um lugar de encontro com Deus. Então, de diversas formas, nós podemos nos encontrar com Jesus, ainda que dessa forma específica, alguns casais não possam. Porque o que parece? Não pode comungar, não tem acesso a Deus, né? E aí, de fato, fica essa briga, né? A igreja está me impedindo de ter um acesso a Deus. De forma alguma. Há um meio com que não se pode, por certos motivos, mas existem diversas outras formas que não só quem não comunga, mas também quem comunga deve procurar se unir a Jesus. Amém? Mais alguma coisa? Diácono quer falar? Já estamos na nossa hora. As normas sanitárias sendo estritamente acompanhadas. Quero louvar a Deus por esses 2 dias, né, de formação com o nosso seminarista Davidson, prata da casa, né? Deus seja louvado por isso. E você abordou vários pontos muito importantes, né? Dentre eles, a questão da acolhida de nós, né, como igreja, como membros de pastorais, né, que é tão importante. Nosso irmão está falando, né, sobre a sua realidade de vida, né, dessa realidade de não comungar. Mas foi o que você falou. Esse é um dos pontos. Mas tem outras vias, né, ao qual ele pode, né, se encontrar com Jesus e estar com Jesus. E, sobretudo, nós, como comunidade, acolher a cada um, que é primordial. Então, foram vários pontos que você abordou ontem e hoje, muito importantes na nossa caminhada de fé. Você falava agora há pouco, né? E eu me lembrava daquela passagem do Evangelho em que muitos perguntavam quem era Jesus. E Jesus virou para os seus discípulos e perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, realmente, nós precisamos, né, questionar isso no nosso coração, porque isso vai mudar muito a nossa maneira de ser, a nossa caminhada de fé. Quando você falava nas maneiras, né, as quais nós muitas das vezes recebemos Jesus na Santíssima Eucaristia. Então, a partir do momento que nós vamos tendo essa consciência de quem é Jesus, tudo vai mudar, né, para melhor na nossa intimidade com o Senhor. Então eu quero, em nome do Padre Dilson, do Padre Heitor, agradecer a sua disponibilidade, né, que já está sendo marcante no seu período de férias, de estar em nossa comunidade, na formação, e conte com nossas orações, conte com nossa comunidade paroquial, né, para acompanhá-lo na sua vocação. Vamos rezar uma Ave Maria pelo nosso seminarista Davidson e por todas as vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vou invocar a bênção de Deus sobre todos nós, de maneira especial sobre o nosso querido seminarista. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José,
de Santa Helena, nossa padroeira. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Quero agradecer a vocês também, o carinho de sempre, a companhia de sempre. Tem muitos que estão nos acompanhando em casa e que me mandam mensagens, né, ao longo do dia. Eu me sinto sempre muito abraçado, acolhido e acompanhado por essa comunidade, que é minha segunda casa. Tenho muito amor, né, por esse lugar. Toda vez que eu entro aqui eu falo, estou em casa, né? Então, agradeço muito. Já é o penúltimo ano de formação. Ano que vem, se Deus quiser, a gente conclui. E o que eu digo para os padres, eu digo de nós seminaristas. Todo padre, ele tem atrás dele uma multidão de mãos que vão o empurrando para frente. Mas são mãos que empurram com delicadeza, né? Empurram com a oração. Então, para que eu persevere e para que eu possa ser fiel na minha vocação e fecundo para a igreja, rezem por mim. Vão me empurrando para frente com as orações de vocês, que logo logo a gente chega lá, se Deus quiser. Boa noite a todos, Deus abençoe.